A maior dificuldade das pessoas hoje em dia é saber lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Uma das áreas que mais perturbam as pessoas é a questão financeira. Mas isso porque ela vive o inconsciente coletivo, com regras, rigor, rigidez. Isso mesmo, até a própria sociedade prega isso, não é somente as religiões. Não entendem a verdadeira função do dinheiro. E com isso se autotormentam, querem buscar o lado financeiro, mas ao mesmo tempo tem algo emocional que a impede de seguir adiante. Mas isso por pura ignorância. Como eu venho revelando, através de uma tradução diferente dos ensinamentos de Cristo em relação ao que ensinam as religiões, nós vamos hoje desconstruir mais crenças limitantes, trazendo um novo significado ao inconsciente para que a gente busque mais se harmonizar e aos poucos, de forma subliminar, desconstruindo esses bloqueios, esses conflitos internos. E isso somente através de uma reflexão, de uma leitura, de um evangelho sem regras, sem rigor, sem rigidez, sem rituais, sem obrigações, sem punições da parte de Deus, mas que trabalha incessantemente para te promover, trazendo para você a nutrição, a proteção, o crescimento e a cura. Isso são natureza, são características naturais do universo. Você precisa entender isso. Tudo que as religiões pregam são somente regras que te limitam. E como eu venho falando, esse é um ciclo vicioso. A própria sociedade vem pregando isso, sem entender o que está por trás do dinheiro. Quem realmente construiu o dinheiro, na verdade, foi uma construção do ser humano, mas é uma criação divina. A própria consciência universal, através do próprio ser humano, fez com que o dinheiro surgisse. Mas vamos primeiro ao tema de hoje, para a gente ir de forma subliminar, desconstruindo os bloqueios e assim entrando em maior harmonia e os conflitos internos sendo desfeitos de forma subliminar, através de uma leitura edificante. Dá para ver o tema aí certinho? Eu nem vi o tema. Deixa eu ver aqui. Não espere. Então vamos ver o que nos diz o livro O Momento de Despertar no tema de hoje, que é Não espere. Por que esperar? Todos, sem exceção, têm a capacidade de começar ou de recomeçar a qualquer momento. Não há necessidade de esperar. Se a tristeza habita a sua alma, por que esperar? Você pode começar a cultivar a felicidade interior agora mesmo. Se a amargura cerca os seus sentimentos, por que esperar? Comece ou recomece a nutrir a doçura e o contentamento imediatamente. Se o rancor corrói seu coração, por que esperar? Perdoe agora mesmo sem um pedido de perdão. Se a raiva domina seus pensamentos, por que esperar? Comece ou recomece a acalmar seus pensamentos agitados. Medite sobre como a raiva afeta você. Se você tem um novo empreendimento em mente, por que esperar? Comece ou recomece a agir agora mesmo, com a certeza de que Deus está ao seu lado. Se considera um mundo desumano, por que esperar? Tenha atitudes mais humanas imediatamente. Respeite para ser respeitado, perdoe para ser perdoado. Compreenda e será compreendido. Felicite para ser felicitado. Comece
ou recomece agora mesmo. Não espere as coisas acontecerem por si só. O que quer que esteja esperando não se concretizará apenas esperando. A vida só mudará quando mudarmos. Por que esperar? Como eu disse ainda há pouco, e já comentei em conteúdos anteriores, se você pesquisar aqui no canal, você vai achar muitas reflexões que vai trazer uma expansão da consciência. Eu disse que a natureza do universo, do jeito que ela é, conforme nos afirmam os nossos astrólogos, astrônomos, astrofísicos, através de seus estudos, pesquisas e evidências, que ela está em perfeito equilíbrio, harmonia, totalmente organizada e seguindo uma ordem. Jesus, ele sempre nos convidava a observar a natureza. Ele dizia: olhem as aves do céu, elas não trabalham e nem juntam em celeiro como vós. E o Pai Celestial a sustenta. Vocês já repararam os lírios do campo, que não fiam e nem tecem? E o Pai a sustentam em toda a sua beleza, onde nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, chegou a se vestir como qualquer um dos lírios. O que Jesus está querendo nos mostrar através desse convite de observar a natureza? Que existe algo por trás sustentando. E é isso que a gente precisa entender. E esse algo por trás está fazendo tudo que tem vida ser nutrido, crescer, se desenvolver, sendo protegido e ainda assim sendo curado quando houver necessidade. Quando estamos manuseando uma faca que por algum motivo, um descuido, a gente acaba se cortando, começa a sair o sangue, conforme vai passando o tempo, aquele sangue vai estancando. Dependendo da profundidade do corte, vai estancando, 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 até que o sangue para de sair. E com o tempo, isso vai começando aos poucos a ir curando, 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 até que fecha totalmente a ferida. E foi regenerado o tecido. Você já se perguntou quem é que faz esse trabalho? Quem está curando? Esse foi o convite de Jesus. Nos convidar a observar algo que está oculto e ao mesmo tempo visível, por trás e dentro das aparências exteriores. Quando o mestre falou para nós entrarmos no nosso quarto e orar ao Pai que está em secreto, aqui a gente já mata a charada de Jesus. Ele diz: ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto irá te recompensar publicamente. E como é o tema de hoje? Por que esperar? Há uma inteligência amorosa trabalhando para o nosso bem. E não exige de nenhum de nós obrigação de ir na igreja, ficar de joelhos para ele, para essa consciência. Pagando penitência. Repetindo palavras e palavras e palavras. Jesus já dizia: não é pelo muito falar que sereis ouvido. Não está cobrando nada disso. Está fazendo tudo de forma amorosa. E o mais interessante, que Jesus fala que é esse Pai, que é uma consciência, está fazendo isso para todas as pessoas. Independentemente do seu grau de consciência evolutiva, de moral. O que as pessoas não entenderam, essas que estão praticando as coisas, entre aspas, proibidas, porque na verdade são,
é que elas vão ter que reequilibrar o sistema. Eu já disse, o sistema não permite desequilíbrio. O espiritual não permite desequilíbrio. A natureza do universo não permite desequilíbrio. E quando uma consciência individual desequilibra uma outra consciência individual ou várias consciências individuais, esse que causou esse desequilíbrio vai ter que reequilibrar. Se foi para um, vai ter que reequilibrar com esse um. Se foi para vários, pior ainda. Vai ter que trazer o equilíbrio para todos. Ressarcir o prejuízo para todos. Por isso que o mestre disse, pagarás ceitil por ceitil, centavo por centavo. Por quê? Porque o universo não permite desequilíbrio. E com isso, só nos resta uma única reflexão. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.